Muito bem, vamos lá, continuar, né? Depois do recreio, né? Bebeu uma aguinha, fez um xixi, vamos lá, vamos continuar. A outra parte que eu comecei com vocês no semestre passado foi a histologia. E a gente, se eu não estou enganado, a gente está só no começo, né? Porque os nossos órgãos são formados pela associação de 4 tipos básicos de tecidos. Eu tenho certeza que eu dei tecido epitelial para vocês. Agora eu estou na dúvida se foi dado algum outro tecido. Alguém poderia me ajudar? Além do tecido epitelial, no semestre passado, foi dado algum outro tecido? Lembra aí, Ana Vitória? Amanda, Janiele, Raíza. Só epitelial, né? Isso, foi só epitelial mesmo. Então tá bom. Hoje, último dia do mês de agosto e, consequentemente, então, o nosso último dia da nossa revisão, né? Que para muitos não é revisão, ou para alguns é uma matéria nova, né? Ó, repetindo, os nossos órgãos são formados pela associação de 4 tipos básicos de tecidos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, também chamado de conectivo, tecido muscular e tecido neural, certo? Muito bem. Algumas características, então, gerais relacionadas ao tecido epitelial. Ó, é o único tecido que se forma a partir dos 3 folhetos embrionários ou germinativos. Vale a pena a gente lembrar, esses 4 tecidos que eu falei são tecidos permanentes. E eles se formam lá no desenvolvimento embrionário a partir de tecidos provisórios, que nós chamamos de folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Então, se em algum momento alguém te perguntar qual é a origem embrionária da estrutura tal, o que você tem que dizer? De qual dos 3 folhetos embrionários tal estrutura se formou, certo? Do ectoderma, do mesoderma ou do endoderma. O que eu estava te dizendo, o tecido epitelial é o único que pode se formar a partir dos 3. Tecido conjuntivo tem origem mesodérmica, certo? Assim como o tecido muscular. Já o tecido neural tem origem ectodérmica. E isso vale a pena assim, a gente dar uma digeridazinha rápida. Ecto significa fora. Então seria muito tentador achar que estruturas de origem ectodérmica são obrigatoriamente estruturas externas do nosso corpo. Isso está errado. Isso está errado. Existem estruturas internas, como todo o sistema neural, cuja origem embrionária é ectodérmica. Mas na embriologia, isso vai ser retomado com vocês. Então, tá bom. O tecido epitelial pode se formar a partir dos 3 folhetos embrionários, mas toma muito cuidado. Toma muito cuidado, né? Pensando numa alternativa de prova. Está escrito assim para você, ó. Deixa eu pensar aqui. O epitélio que reveste internamente os vasos sanguíneos é de origem ectodérmica. Aí você para e pensa, bom, peraí um pouquinho, epitélio é a mesma coisa que tecido epitelial. O Sandro diz que o tecido epitelial pode se formar a partir dos 3, então essa frase está certa. Calma. Se ele especificar qual tecido é, aí você tem que falar qual folheto especificamente que originou. O tecido epitelial, como um todo, pode se formar a partir dos 3. Mas se eu me referir, olha no slide, a epiderme, a origem dela é exclusivamente ectodérmica. É um tipo de tecido epitelial que obrigatoriamente se forma a partir do ectoderma. Né? Se eu me referir ao endotélio, a origem embrionária é exclusivamente a partir do mesoderma. E alguém saberia me dizer o que é endotélio? Sem perceber, eu dei uma dica para vocês. Há 30 segundos. Deixa eu ver quem estava atento na minha fala. O que é endotélio? Deixa eu ver o que vocês estão digitando aí. Oxi. Ó,
Janiele está dizendo, tecido epitelial que reveste os vasos sanguíneos, certinho. Tecido epitelial que reveste internamente os vasos sanguíneos. Esse é o tecido endotelial, que se forma obrigatoriamente a partir do mesoderma, né? E só esquecendo um pouquinho a minha aula, pensando nas aulas talvez do Carlos Weber, que ele que deu doenças virais para vocês, eu acho, né? Eu tenho certeza que eu não fui. As questões sobre Covid vão pipocar logo, né? E aí, de repente, o examinador pode perguntar quais são as consequências mais prejudiciais da Covid-19. Vocês têm que falar sobre a maior possibilidade de trombose. E o que tem a ver isso com a aula agora, professor? O receptor ECA2, né? Que é o receptor que o COVID, que o SARS-CoV-2 usa para entrar na célula, esse receptor é encontrado em diversos tipos de células, inclusive nas células endoteliais. Então, o vírus causador da Covid-19, ele consegue danificar internamente o epitélio dos vasos sanguíneos. E o organismo, na tentativa de corrigir essa danificação, cria um coágulo. Então, um problema seríssimo da Covid-19 é o risco de embolia, o risco da formação de coágulos dentro do vaso, né? Teve um caso recente, não sei se vocês acompanharam, um apresentador da Sport TV, se não me engano, Rodrigo Rodrigues, um amigo dele testou positivo, um amigo próximo, ele falou assim, vou fazer o teste também, né? Fez o teste, deu positivo. O que ele sentia? Nada, absolutamente nada. E morreu. Morreu devido à formação de coágulos, certo? Então, a Janiele está certa, né? O tecido endotelial é o tecido epitelial que reveste internamente os vasos sanguíneos e é um tecido que é danificado na Covid-19, né? Então, relacionando histologia com doenças virais, certo? Muito bem. E o tecido epitelial pode, como eu já havia dito, se formar também a partir do endoderma, como estava lá no slide, o epitélio que reveste internamente os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, não, desculpa, que reveste internamente o intestino, porque o que reveste os vasos é de origem mesodermal, tá? Muito bem. O tecido epitelial é avascular. O tecido epitelial é desprovido de vasos sanguíneos, certo? Então, você está andando de bicicleta, cai e dá uma ralada. Se sai sangue, significa que atingiu mais do que a epiderme, certo? A epiderme, sendo só tecido epitelial, não tem vasos sanguíneos, tá? Então, se você machucou e sangrou, deve ter atingido pelo menos a sua derme, tá? Eu me lembro que no dia que eu dei essa aula para vocês, antes de eu terminar de fazer pergunta, teve gente que já respondeu. Então, eu vou fazer a mesma pergunta, ou seja, é de se esperar que prontamente você tenha a resposta. Se o tecido epitelial é avascular, como é que as suas células são nutridas e oxigenadas? Quem lembra? Eita! Isso mesmo, Ana. Vamos lá, vamos ver como é que é a parada aí. Ó, a Ana e a Maria Cecília estão dizendo, Ana Vitória. A nutrição e a oxigenação ocorrem por difusão de vasos sanguíneos existentes em um tecido conjuntivo subjacente, que é o que a Maria Cecília falou de uma forma mais resumida. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, sempre perto de um tecido epitelial, tem um tecido conjuntivo. Os tecidos conjuntivos, normalmente, são bastante vascularizados, né? Então, a nutrição e a oxigenação das células epiteliais, como foi muito bem dito agora, ocorre por difusão a partir de vasos sanguíneos existentes em um tecido conjuntivo subjacente, um tecido conjuntivo próximo, né? Então, esses dois tecidos permanecem unidos. Muito bem. Continuando. Ó, o tecido epitelial apresenta pequena quantidade de substância intercelular. Alguns livros falam assim,
tecido epitelial é desprovido de substância intercelular. Eu não posso concordar com isso. Ter pouco é diferente de não ter nada, né? Então, tem substância entre as células epiteliais, sim. E essa substância, ela é muito importante, né? É uma substância de natureza cimentante. É uma substância que vai colar uma célula na outra. Então, uma característica muito importante dos tecidos epiteliais é a justaposição das suas células. As suas células são fortemente unidas umas com as outras. Eu acho que com o Tovar, né, acho que foi com ele, vocês estudaram membrana plasmática. E provavelmente vocês estudaram especializações de membrana. Muitas especializações, como desmossomos, interdigitações, visam aumentar o grau de união entre as células. Todas as especializações que visam essa função, aumentar a coesão entre as células, são encontradas aí, nos tecidos epiteliais, certo? Acrescendo-se a isso essa substância que age como um cimento, colando uma célula na outra. E aí, vamos lá. Troca uma ideia comigo aí. Qual que é a importância disso? Das células epiteliais serem coladas umas nas outras? Alguém saberia me dizer? Se tiver alguma coisa óbvia passando na sua cabeça, é isso mesmo. Se as células são coladas, dificilmente. Acho que abrange. Só veio aqui, peraí. Mais de uma pessoa respondeu. Acho que abrange a área de nutrição. O lance da área de nutrição, André, tem a ver com especialização de membrana, microvilosidades, né? A pergunta aqui é: as células epiteliais são coladas umas nas outras. Isso ajuda em quê? A Maria Cecília está falando que é importante no sistema de revestimento e para dar resistência, a Laísa está falando, né? Então, eu acho que aí se aproximou um pouco aí do real objetivo, né? Se uma pessoa tiver uma área muito extensa do corpo queimada, quem vai fazer medicina aí, no seu plantão, chega uma pessoa que foi resgatada num incêndio, e isso, Janiele. Janiele falou, evitar a entrada de micro-organismos. Então, tá esquentando, ó. Quer fazer medicina, ou enfermagem, ou qualquer coisa que vai trabalhar no hospital. Você está de plantão, chega um paciente lá com 90% do corpo queimado, queimadura de 3º grau. A chance desse cara morrer é grande. Porque a nossa epiderme íntegra serve para algumas coisas, mas eu destacaria 2 coisas. Uma delas é que a Janiele disse: evitar a entrada de micro-organismos. E uma outra função importantíssima é evitar a saída de água, né? 2 coisas que podem nos matar em pouco tempo. Desidratação, se eu perder muita água, e infecções, dependendo do agente causador, certo? Então, as células são fortemente unidas umas às outras, certo? Se a gente for pensar no objetivo evolutivo disso, seria para dificultar a passagem de coisas entre as células. E eu destacaria essas 2 coisas. Evitar a saída de água, seja no intestino, seja na epiderme, né? E evitar a passagem de micro-organismos, tá bom? Então, beleza. Ó, as nossas células epiteliais são fortemente unidas umas às outras, caracterizando a justaposição desse tecido, certo? E o tecido epitelial se subdivide em 2, que são o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Ó, o tecido epitelial de revestimento, como o nome já diz, reveste. Mas, além de revestir, ele faz outras coisas, né? No nosso bate-papo de 10 segundos atrás, a gente já, nas entrelinhas, indicamos uma outra função atribuída ao tecido epitelial de revestimento, que é proteção, certo? Proteção contra desidratação, proteção contra infecções. Mas todo o tecido epitelial de revestimento protege bem? Não, aí a gente vai numa fala do André, que ele me mandou no privado. Uma das funções do tecido epitelial é absorver coisas.
absorver oxigênio, absorver nutrientes. Então, o tecido epitelial que protege deve ser diferente do tecido epitelial que absorve. Então, vamos lá. O tecido epitelial de revestimento pode ser classificado quanto ao número de camadas de células e também quanto à forma das mesmas. Presta atenção, o tecido simples é o tecido que apresenta apenas uma camada de células, que também pode ser chamado de monoestratificado. Assim, quem sou eu para ensinar vocês a escrever, né? Eu não dou conta nem para mim. Mas cuidado com duas palavras que têm a mesma fonética, a mesma sonoridade, mas têm significados totalmente diferentes. Extrato com S e extrato com X. Extrato com X é alguma coisa que você extraiu de algum lugar, que você retirou. O extrato da planta tal tem propriedade medicinal. É com X. Você vai retirar alguma coisa da planta para fazer um remédio. Extrato com S significa camada. Então, esse tecido simples pode ser chamado de monoestratificado com S, porque ele só tem uma camada. Então, esse tecido não é encontrado em locais que fazem proteção. A nossa epiderme não pode ser simples, mas o nosso alvéolo pulmonar tem que ser simples. Os nossos túbulos renais têm que ser simples. O nosso epitélio intestinal tem que ser simples, tá certo? Então, tecido simples, apenas uma camada de células e é típico de órgãos com função de absorção, beleza? Aí no slide tem, além do número de camadas, a forma das células. Olha o primeiro exemplo que eu falei, de órgão que faz absorção, pulmão, lá nos alvéolos. O tecido só tem uma camada de células, então é simples, e essas células são achatadas. Por esse motivo ele é chamado de pavimentoso. Tecido pavimentoso, quando as células superficiais são achatadas. Professor, meu livro aqui está chamando o tecido do alvéolo de simples escamoso. Tá certo. Você pode chamar de pavimentoso ou escamoso. Essas células são achatadas como se fossem as escamas de um peixe, tá? Muito bem. Nos túbulos renais, o tecido é simples, só tem uma camada de células. E cúbico ou cuboide. Me recuso a explicar o porquê, o nome já diz, né? Já no intestino, o tecido só tem uma camada de células e as células são altas, colunares, cilíndricas, beleza? Agora, os órgãos que desempenham função de proteção têm que apresentar um tecido epitelial pluriestratificado ou simplesmente estratificado. Estratificado, com várias camadas, certo? Então, cada bolinha mais escura dessa que você está vendo aqui, deixa eu pegar, mudar de cor aqui, peraí. Ó, na ponta da seta tem um pontinho escuro. Isso é o núcleo de uma célula. Isso aqui é outro núcleo. Então, cada pontinho desse que você está vendo aqui é o núcleo. Se eu vejo núcleos em diferentes alturas, o que eu concluo? Que existem várias camadas de células. Isso visto ao microscópio óptico. E um tecido que tem várias camadas é estratificado, né? Isso aí é um corte da nossa epiderme. A nossa epiderme tem de 10 a 30 camadas de células, certo? Já o tecido epitelial pseudoestratificado é aquele que tem uma camada de células só, mas ao microscópio óptico parecem ser várias camadas. Eu vou encontrar núcleos em diferentes alturas, assim como eu vi lá na epiderme. Então, num primeiro momento, eu posso até achar que são várias camadas, mas, se a gente analisar nesse esquema explicativo aqui do lado, né, esse desenho do lado é uma explicação da foto. O desenho da esquerda é uma foto, é uma situação real, e o desenho da direita, né, é uma ilustração didática, onde a gente encontra uma camada de células.
com as mais diferentes formas e funções. Todas essas células tocam na membrana basal, que é a membrana que une o tecido epitelial ao tecido conjuntivo. Então, essa parte meio azulada, meio cinza que ele está te mostrando aqui, é um tecido conjuntivo, com certeza. Então, repetindo, tecido epitelial pseudoestratificado é aquele que apresenta uma camada de células com diferentes formas e tamanhos, que nos dá, ao microscópio óptico, a impressão de serem várias camadas. Conta para mim, onde que esse tecido é encontrado, o pseudoestratificado? Vocês lembram? Tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado. Onde que ele é encontrado? Ninguém lembra? Eu acho que é mais vergonha do que não lembrar. Ou preguiça de digitar aí, hein? Não. Nas vias... Opa, anda eu falar nas vias urinárias, nas vias o quê? Deixa eu ver aqui. Na pele? Não. Esse tecido é encontrado nas vias respiratórias. Nas vias respiratórias, certo? E aí, voltando para o mesmo slide, esse tecido é encontrado nas vias respiratórias. Isso que você está vendo aqui, ó, esse C, é de cílios. Cílios. Essas projeções que vocês estão vendo aqui, ó, são cílios. Então, esse esqueminha aqui, sem querer ser bitolado já sendo falando de prova de vestibular de novo, se o cara colocar esse esquema aqui na prova e pedir para o aluno interpretar esse esquema, muita gente vai cair do cavalo. Sabe por quê? Muita gente vai achar que isso daqui são microvilosidades. Não são. Isso não são microvilosidades, são cílios. Cílios. O nosso epitélio respiratório é um epitélio pseudoestratificado ciliado. E para que servem esses cílios? Essa célula que ele colocou em amarelo, diferentona aqui, ó, é uma célula que funciona como uma glândula. É uma glândula caliciforme, que produz uma secreção que nós popularmente chamamos de catarro, certo? Então, o catarro, essa secreção mucosa, vai ser produzido pelas glândulas caliciformes e vai ficar aqui em cima. Imagina que isso aqui sejam placas de catarro, né? Recobrindo as vias respiratórias. E aí eu acho que qualquer criança sabe que o catarro serve para impedir ou dificultar a entrada de partículas estranhas dentro dos pulmões. Então essas partículas vão ficar presas, a bolinha vermelha é a partícula estranha, vai ficar preso no catarro. Aí depois o que acontece? Os cílios vibram, empurrando essa secreção mucosa com essas partículas estranhas acima. Nós deveríamos engolir o catarro, né? Porque o ácido gástrico mataria alguma bactéria, algum vírus que eventualmente estivesse presente ali, certo? Então é mais ou menos assim que a coisa funciona. Tá bom? Muito bem. E existe o tecido epitelial de transição. Uma coisa transitória é uma coisa que não é fixa, evidentemente. Então, o tecido epitelial de transição é aquele cuja forma das células é variável. E esse tecido é classicamente encontrado aonde? Na bexiga urinária, né? Quando a bexiga está vazia, a sua parede fica relaxada e as suas células são poliédricas muito frequentemente. E quando a bexiga enche, a parede vai ficar distendida e as células tendem a ficar mais pavimentosas, né? Então, a característica do tecido da bexiga é que a forma varia de acordo com a função. Com a função não, com a distensão do órgão. Muito bem. E você poderia até argumentar, professor, saber o número de camadas pode ter uma aplicação prática, né? Se eu sei, por exemplo, se ele me pede lá, na prova, qual é o tecido epitelial encontrado nos alvéolos pulmonares? Eu vou pensar um pouquinho, o alvéolo pulmonar absorve gás, então não deve ser pluristratificado. Então eu consigo
relacionar número de camadas e função. Mas qual é a importância prática, professor, de saber a forma da célula? A importância prática é que, conhecendo o aspecto normal de um tecido, você conhece o aspecto anormal. Então, dá uma olhada aí nesse slide. Mais uma vez, quem vai fazer medicina? Imagina que você tem um paciente fumante, que está começando a queixar de pigarro, de desconforto respiratório, né? E aí você fala assim, ó, o seu sistema respiratório provavelmente está irritado. Aqui, ó. Ele está passando por alguma irritação. Quanto que o senhor fuma? Ah, eu fumo pouco, fumo 2 cigarros por dia, né? E não tem tanto tempo assim. Então, essa irritação não deve estar muito grave. E, de repente, você pede uma biópsia desse tecido, né, para averiguar o aspecto que está, e você percebe o seguinte: o aspecto normal seria esse aqui, ó. Um tecido epitelial pseudoestratificado, cheio desses cabelinhos. Deixa eu passar isso aqui. Esses cabelinhos aqui são cílios. E, de repente, você encontra isso aqui, ó. Um tecido epitelial, dá uma olhada, estratificado, pavimentoso, na traqueia do seu paciente. Concorda ou não? Você está vendo um aspecto anormal. Essa alteração tecidual nós chamamos de metaplasia. Então, a metaplasia é uma alteração tecidual reversível que normalmente é uma resposta a alguma irritação. Professor, deixa eu te perguntar, uma pessoa que bebe muita bebida destilada, por exemplo, ela poderia ter isso aí no esôfago, alguma coisa parecida? Sim, sim. Então, a bebida seria a irritação para o esôfago e o tecido esofágico, ele poderia passar por um processo de metaplasia. Muito bem. Aí você vai orientar o seu paciente. Vamos tentar parar de fumar? Você acha que você consegue? Ué, posso tentar, doutor ou doutora. Muito bem. Daqui a alguns X meses, o paciente volta e você pergunta, e aí? Parou de fumar? Ele vai assim, parar o quê? Eu estou fumando agora é o triplo. Essa irritação, que não era tão grave, agora é uma irritação mais severa. E, de repente, você pede uma outra biópsia e vê isso aqui, ó. O tecido ele está disforme, né? Ele está em um quadro de displasia. A displasia é uma alteração tecidual mais grave do que a metaplasia, porém, ainda é reversível. Mas, se a irritação continuar, pode ter início um quadro de quê? De neoplasia, que é o estágio inicial de um processo de câncer, né? Então, saber o aspecto normal de um tecido é extremamente importante em termos práticos, porque se aparece uma imagem diferente do normal, você sabe que tem alguma coisa errada acontecendo, tá certo? Muito bem. E o tecido epitelial, além de se classificar como de revestimento, pode ser classificado como glandular também, né? O tecido epitelial glandular é o tecido formador, claro, das nossas glândulas, né? Das estruturas responsáveis pela produção das nossas secreções. E de acordo com a presença ou ausência de ductos, que a gente também poderia chamar de canais, as glândulas podem ser classificadas como exócrinas, endócrinas e anfícrinas. Glândulas exócrinas. Exo significa fora. Na desatenção, você poderia pensar, glândula exócrina é aquela que joga a secreção para fora do corpo. Não é. Glândula exócrina é aquela que possui ducto, possui canal. Então, vamos dar uma olhada. Essas bolinhas amarelas que vocês estão vendo aqui, um pouquinho. Essas bolinhas amarelas que vocês estão vendo aqui são as secreções. Então, a secreção é produzida por uma região que a gente chama de porção secretora, canalizada por um ducto e expelida na superfície do epitélio. Essa superfície epitelial pode ser a nossa epiderme ou pode ser a superfície epitelial de algum órgão cavitário, como o nosso esôfago, o nosso estômago, o nosso intestino. Glândulas endócrinas
não possuem ductos. As suas secreções, representadas em verdinho aqui, normalmente são lançadas na corrente sanguínea. E essas secreções são chamadas de hormônios. Então, tireoide, hipófise, suprarrenais, são glândulas que vocês conhecem bem, são glândulas endócrinas, beleza? E glândulas mistas ou anfícrinas são aquelas que possuem uma parte endócrina e uma parte exócrina. Anfis significa duplo, né? Por que que anfíbio se chama anfíbio? Porque ele não sabe se ele é um bicho da terra ou se ele é um bicho da água, né? Ele tem uma vida dupla, né? Na água e na terra. A terminação crina, merócrina, exócrina, endócrina, apócrina, crina significa glândula. Anfícrina, glândula dupla, porque ela tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. Exemplo clássico, o pâncreas. E isso que ele está chamando aqui de ácidos pancreáticos representaria a porção exócrina do pâncreas. É como se ele viesse aqui, ó, dá uma olhada aqui, quer ver? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Se ele pegasse o pâncreas na parte exócrina e cortasse aqui, ó. Certo? E aí, isso que você está vendo aqui dentro é o ducto, é o canal. Então, a porção exócrina do pâncreas é representada pelos ácidos pancreáticos. Quem me ajuda aí? O que que produz a parte exócrina do pâncreas? Alguém lembra? A parte exócrina do pâncreas produz o quê? Alguém arrisca? Suco pancreático, Janiele. Muito bem, o suco pancreático. Então, é um exemplo clássico aqui, ó, de que as secreções exócrinas não têm que ser lançadas para fora do corpo. Então, a Janiele está certa. O suco pancreático... Por que a Janiele falou suco pancreático? De onde que ela tirou isso? O suco pancreático age aonde? Dentro do intestino. Então, eu preciso de um canal, de um ducto, para levar o suco pancreático do pâncreas até o intestino. Então, se tem um ducto, se tem um canal, porção exócrina, certo? Mas vocês devem lembrar que existem alguns hormônios pancreáticos. Insulina, glucagon, somatostatina, né? Então, a porção endócrina do pâncreas é representada por esses aglomerados de células que nós chamamos de ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans são constituídas por 3 tipos de células. As células alfa, que produzem o glucagon, as células beta, que produzem a insulina, e as células, a nós aí, as células delta, que produzem a somatostatina. Professor, para que servem esses hormônios? Agora não interessa. Não é aula de hormônio agora, né? É só a gente relembrar o que caracteriza uma glândula mista ou anfícrina. Exemplo clássico está aí, né? O pâncreas. Muitos livros trazem apenas o pâncreas como exemplo, mas a gente poderia citar o fígado, né? Uma secreção exócrina do fígado. A bile, né? Uma secreção endócrina. Angiotensinogênio, que é um hormônio relacionado à pressão sanguínea, né? A gente poderia citar as gônadas, certo? Muito bem. E, por fim, as glândulas podem ser classificadas quanto à forma celular de eliminar a secreção. Aqui é mais chatinho, mas prestar atenção com carinho consegue relembrar e entender facilmente. Bom, vamos começar por essa aqui, ó. Glândulas merócrinas, que também podem ser chamadas de écrinas. Glândulas merócrinas ou écrinas. Essa é uma classificação, desculpa, que vale para as glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas podem ser merócrinas ou écrinas, apócrinas e holócrinas. Vamos lá, presta atenção. Essa sujeirinha, essa poeirinha que você está vendo aqui, ó,
dentro das células, vamos imaginar que seja a secreção. A secreção sai da célula. E o que acontece com a célula? Nada. Então, a característica de uma glândula merócrina é que as suas células permanecem intactas ao eliminarem a secreção. Professor, me dá exemplo. Só um segundinho. Espera aí. Vamos passar para o lado de cá. Glândulas apócrinas. Presta atenção. A poeirinha, os pontinhos aqui, é a secreção. Agora, quando acontece a eliminação da secreção, não sai só a secreção. Aqui, ó, uma porção da célula. Ó, um pedaço da célula. Esse pedaço aqui vai sair. Juntamente com a secreção. É bem tranquilo, não é? Glândula merócrina. As células permanecem íntegras ao eliminarem a secreção. Glândulas apócrinas. Fragmentos citoplasmáticos são eliminados juntamente com a secreção. Professor, me conta uma coisa. Quando a célula perde um pedaço, ela morre? Não. Esse fragmento que sai, rapidamente se regenera, certo? Aqui eu vou te dar um exemplo clássico. São as glândulas mamárias. Glândulas apócrinas, mamárias. Agora, é uma coisa meio lógica. Merócrina, elimina a secreção, permanece intacta. Apócrina, um pedaço da célula sai juntamente com a secreção. Qual vai ser a característica da glândula holócrina? Toda a célula é eliminada juntamente com a secreção. Aqui, ó, célula em desintegração, não é? Isso contenido, que é a secreção. Então, toda a célula é eliminada juntamente com a secreção. Consequentemente, as células que permanecerem vão ficar se dividindo. Você deve lembrar que isso aqui é uma figura mitótica. Não é verdade? Glândulas holócrinas. Toda a célula é eliminada juntamente com a secreção. Não é? Exemplo, glândulas sebáceas. Então, eu não falei o exemplo de glândula merócrina de propósito, porque aí você vai lembrar, né? Glândulas apócrinas. Quais que são? As mamárias. Glândulas holócrinas. Quais que são? As sebáceas. Todas as outras glândulas exócrinas são classificadas como o quê? Merócrinas ou écrinas, tá? Existem algumas glândulas sudoríparas parcialmente apócrinas, mas isso é informação que você vai aprender lá na faculdade, que vai fazer curso da área biomédica. Para o seu vestibular, é isso que eu disse 2 vezes, vou falar só mais uma. Glândulas apócrinas, mamárias. Glândulas holócrinas, sebáceas. E as outras glândulas exócrinas, merócrinas ou écrinas. Certinho? Com isso, então, meus amigos e minhas amigas, nós fechamos aí a recapitulação das características gerais de tecido epitelial, né? Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos começar a falar sobre os outros tecidos nessa sequência. Primeiro conjuntivo, depois muscular e, por último, neural. Certo? Não tem que agradecer não, André. Beleza. Eu que agradeço vocês pela atenção. Um grande abraço. A gente se vê. Tchau, tchau.